Olá, alunos! Bem-vindos ao Contraturno Digital. Eu sou o professor Denilson, de Língua Portuguesa, e vou acompanhá-los nesse momento. Colocando aqui do lado o que nós vamos aprender hoje. O título da nossa aula é Localizando Informações. Especificamente, como detalhamento, nós vamos localização de informações explícitas em gêneros discursivos diversos. Estão curiosos? Então venham comigo desenvolver essa habilidade. Quando lemos um texto, muitas vezes nós precisamos recuperar informações que já foram lidas para que nós possamos compreender esse texto ou informar alguém. Essa recuperação de informações nada mais é do que localizar informações ali na superfície textual. E essa localização de informações é uma habilidade que nós precisamos desenvolver. Então agora eu convido vocês a assistir essa cena. Vixe, há ônibus para demorar, né, mano? É verdade. Olha, vacinação liberada para estudantes. O quê? Sério? Sério? Qual a idade? Aqui, ó, de 12 a 17 anos. Graças a Deus, vou levar minhas meninas para vacinar hoje no posto. Leva mesmo. Olha o ônibus! Corre! Perceba que no nosso vídeo, a nossa personagem fez um questionamento e o outro precisou recuperar uma informação. Ele estava ali no celular e precisou identificar mais uma vez qual era a faixa etária de vacinação. Então ele olhou esse texto e conseguiu visualizar aqui exatamente a faixa etária. E perceba que esse texto aqui, ele tem essa finalidade exclusiva de transmitir informações sobre a vacinação e especificamente sobre o grupo que será vacinado. Então observe que aqui o nosso personagem recuperou uma informação, ou seja, ele utilizou a habilidade de localizar informações específicas no texto, na superfície textual. Mas o que é a superfície textual? Gente, a superfície textual é exatamente o que está escrito no texto, nas páginas do texto. Então perceba que aqui nós vamos encontrar o quê? Palavras, frases, orações, períodos, parágrafos, todos organizados por meio da coesão e que vão trazer para a gente informações que são primordiais para a compreensão do texto. Então é aqui na superfície textual que nós encontramos essas informações. E essas informações estão nos mais diversos textos escritos, certo? Como esse que eu trago para vocês. Matéria de poesia, de Manuel de Barros. Todas as coisas cujos valores podem ser disputados no cuspe à distância servem para a poesia. O homem que possui um pente e uma árvore serve para a poesia. Terreno de 10 por 20, sujo de mato, os que nele gorjeiam, detritos semoventes, latas servem para a poesia. Um Chevrolet gosmento, coleção de besouros abstêmios, o bule de braque sem boca são bons para a poesia. As coisas que não levam a nada têm grande importância. Cada coisa ordinária é um elemento de estima. Cada coisa sem préstimo tem seu lugar, na poesia ou na geral. Acabamos de ouvir um trecho do poema Matéria de Poesia de Manuel de Barros. E observem que no nosso poema nós temos aqui um texto escrito e observamos diversas informações nessa superfície textual. Mas antes que a gente se debruce, fale um pouco mais sobre esse poema, vamos fazer uma pequena distinção entre poema e poesia. Então, quando falamos em poema, gente, estamos falando do gênero discursivo, do texto escrito, que é escrito aqui em versos. Percebam que esse é um gênero que nós utilizamos para entreter, para que nós possamos expressar sentimentos, certo? E muitas vezes refletir sobre a nossa vida também. Um poema pode ser utilizado com essa finalidade. Agora, quando falamos de poesia, nós vamos estar falando sobre sentimentos, sobre algo que é despertado em você através de um poema como esse ou através de uma fotografia.
Perceba que uma fotografia como essa daqui, de um belo pôr do sol, pode despertar sentimentos nas pessoas. Perceba que esses sentimentos que são despertados, essas sensações que vêm por meio de um texto, ou de uma fotografia, ou outra obra artística, é o estado de poesia, o sentimento. Perceba que você pode olhar para essa fotografia e ficar emocionado, certo? Então, poema, gênero discursivo. Poesia, nós vamos estar falando de sentimentos, sensações que são despertadas por uma obra artística. Ok? Então, voltando ao nosso poema, o que nós vamos observar? Perceba que o poema vai trazer para a gente a composição, matérias, elementos que podem compor um poema, certo? Que podem fazer parte ali da escrita de um poema. E observe que ele coloca diversos elementos, um bule velho, ele vai colocar tudo aquilo que muitas vezes nós não damos atenção, não damos valor. Percebam que esses elementos estão escritos aonde? Na superfície textual do nosso poema, do nosso texto, essas informações. Então perceba que tudo aquilo que muitas vezes nós não damos valor pode ser matéria de poesia. O poeta pode pegar e escrever um belo poema com aquilo que muitas vezes nós não valorizamos. Observem aqui que nós temos o uso da metalinguagem, ou seja, quando nós utilizamos a própria língua para explicar a composição, o fazer da língua, ou seja, produzir um poema. E aqui, percebo que aquilo que não se dá valor, certo, é utilizado para a poesia, para trazer para o poema e despertar poesia nas pessoas. Percebo que essas informações aqui nós encontramos na superfície textual. Podemos ir mais a fundo, certo? Quando nós ultrapassamos e vamos para o campo dos sentidos. Percebam que tudo aquilo que nós não valorizamos está aí exatamente nessa ideia. Pode ser matéria-prima, algo de muito valor para a produção de poemas, não é? De textos escritos que vão despertar sentimentos, ou seja, aquela sensação de poesia. Certo? Então, já que nós observamos isso aqui, vamos agora praticar essa habilidade de localizar informações. Então, me acompanhem. Trago para vocês essa questão. Vamos resolvê-la? Leiam comigo. Existe vida fora da Terra? Até onde se sabe, não. Não existe nenhuma evidência oficial, já que todos os casos registrados são apenas suposições. Mas isso não desanima os cientistas. É bastante razoável que exista vida fora da Terra. Só que as probabilidades diminuem quando procuramos por vida inteligente, conta Samuel Rocha de Oliveira, físico do Departamento de Matemática Aplicada da Unicamp. Para achar vida como a conhecemos, mesmo que formas primitivas, planetas com as mesmas características da Terra precisam ser encontrados. Satélites como Corot e o Kepler caçam essas estruturas e, até junho deste ano, já haviam encontrados 563 delas. Então, com base no texto, temos aí o questionamento. Segundo o texto, existe vida fora da Terra? As alternativas, letra A, vida fora da Terra, mas ainda não foram encontrados seres como do nosso planeta. B, a vida fora da Terra, mas não inteligente como a do nosso planeta. Letra C, a gente tem aqui, não há nenhuma evidência oficial, apenas algumas suposições de vida fora da Terra. E letra D, os satélites que caçam vida fora da Terra até hoje não encontraram nenhum tipo de ser parecido com a Terra e nem planetas parecidos com o nosso. Então, o grande questionamento aqui do nosso texto é: existe vida fora da Terra? Claro que isso com base no texto que a gente está analisando, tá bom, gente? Não é algo pessoal, é com base no texto. Então, quando nós voltamos ao início do texto, logo no primeiro parágrafo, nós encontramos esse enunciado. Até onde se sabe, não. Não existe nenhuma evidência oficial, já que todos os casos registrados são apenas suposições.
Então, percebo que essa informação está escrita aqui no texto, na superfície textual. A gente encontrou e já sabe a resposta para a questão. Então, quando voltamos aí ao questionamento, observando as alternativas, podemos verificar que a alternativa correta, o nosso gabarito, é a alternativa C. Tá bom? Vamos agora à nossa síntese. O que aprendemos hoje? Hoje aprendemos que a habilidade de localizar informações na superfície textual é importante para a compreensão de textos. E o que é a superfície textual? É exatamente aquilo que está escrito no texto, que nós podemos observar. As palavras organizadas em frases, orações, períodos, parágrafos que juntos ali, por meio da coesão, trazem para a gente diversas informações que nós vamos ler, localizar essas informações e começar a compreender um texto. Além disso, vimos a diferença entre poema e poesia. Poema é o gênero discursivo, aquele que nós utilizamos para entretenimento, para nos divertir muitas vezes. Já a poesia, nós falamos do sentimento que uma obra artística desperta nas pessoas, certo? Uma obra que pode ser um poema escrito ou mesmo uma fotografia. Quanta coisa, não? Então, como é que você pode desenvolver mais essa habilidade que nós trabalhamos hoje? Por meio de atividades. Acesse o caderno digital, resolva as questões e aprenda cada vez mais. Eu fico por aqui e espero encontrá-los em breve. Tchau, gente! Até mais!